Tá valendo? Pode ir. Boa noite, gente. Boa noite, Boa rapazes. noite. Meu nome é Yasmin Reis. Eu sou de Formosa, Goiás, uma cidade bem pertinho daqui. E eu vi o João do Online. Oi, João. Também sou sua fã. Coraçãozinho pra você. Eu queria perguntar primeiro... Zaco, você me segue? Essa é a pergunta, né? Vai, pode ser. Esse negócio é complicado, porque a gente recebe muito disso, cara, é um absurdo. E a gente tenta monitorar assim, pô, é que é muito pessoal. Teve uns tempos atrás que eu parei de seguir todo mundo, fiquei seguindo ninguém, inclusive eles. Fiquei zerado. E foi muito bom porque eu tinha muito tempo livre, né? Porque às vezes você entra na timeline e você perde 1 hora, você fala, nossa, já, né? E é geralmente na hora de dormir ou na hora de acordar. Sigo, depois passa, aí você escreve. Eu fotografo. Tá bom. Mas assim, a pergunta a seguir nem foi assim, tipo, acho que todo mundo se identifica muito com tudo que você escreve, o pessoal escreve no sofá também. E tem textos, eu tava até conversando com a Nayane, que tem textos que a gente fala assim, tipo, como é que você sabe disso, cara? Como que você escreveu isso? Minha pergunta maior é, você já disse, né, que o grande foi você já me deu uma resposta, que é o pé na bunda foi o ponto inicial, acho que de muitas pessoas. E depois disso, o hoje em dia, o que é que te inspira? O que te faz? Ótima pergunta. O que te faz soltar essas palavras? Ótima pergunta. Tem um dilema para quem produz para a internet, que assim, você vai pensar, você está produzindo para as pessoas ou ainda você é ainda aquele cara solitário que senta para escrever sobre as suas coisas de dentro. E isso é uma coisa que aí cada um vai escolher os seus caminhos, as meninas vão responder também. Mas assim, eu sempre procuro estar... Porque escrever é um ato de solidão, é um ato solitário. É um ato solitário e um ato para os solitários, né? Geralmente quem escreve tem um flerte muito grande com a solidão, né? E uma das coisas da máquina de escrever, o que é muito legal dela é porque ela só escreve, né? Ela não entra no Facebook, então você só vai estar ali para escrever, né? E o que me mantém hoje é assim, evidente que eu não, de certa forma eu estou em todos os textos que eu escrevo, algo meu está lá. Alguns são ficcionais, outros são realmente coisas reais, mas a minha ideia é ser verdadeiro, passar uma mensagem, me aliviar meus próprios demônios, colocar para fora aquilo que eu sinto e porque tem esse risco muito grande, você vê assim, determinado, por exemplo, Nota Sobre Ela, é uma série de textos, que vai ser o próximo livro. Eu sei que ela é uma série que sempre tem muitas likes, curtidas, mas ela não é a série que às vezes eu tô afim de escrever naquela noite, apesar de ter muitos pedidos. Então não vou escrever ela, entendeu? Então eu procuro escrever ali e sempre foi assim desde o começo e assim até hoje. Mas o que eu tenho como objetivo é passar algo, talvez seja colocar um espelho para que as pessoas enxerguem o que realmente é importante, né? E estando ali no meio que é tão superficial, onde as pessoas sempre mostram o melhor delas, e eu não estou julgando isso, né, porque eu também faço isso, né, então é sempre a melhor foto, a melhor comida, o melhor lugar. E estar ali, para mim hoje é uma atitude de resistência, né, de você pegar e colocar um espelho na frente da pessoa e ela olhar o que tem dentro de si. E esse é o poder das palavras, porque justamente essa identificação que você disse que tem é o que eu sinto quando eu leio escritores que eu amo, que falam, putz, você escreveu pra mim e o cara já morreu, tá ligado? Não, rola muito. E você fala, o texto, a gente brinca na literatura que não existe leitor, existe 2 escritores, o que escreve e o que dá o sentido, que é você, né? Então é isso, eu acho que a minha intenção hoje é humanizar porque assim, eu não conseguiria, a gente até tava conversando, eu tô falando pra caramba, mas eu falo. Eu não conseguiria escrever sobre outros assuntos, por exemplo, sei lá, crônica política, porque não sou eu. Então eu tenho necessidade de escrever as coisas que estão dentro e as coisas da natureza humana, dos relacionamentos, dos dramas, dos recomeços, porque isso é o que eu consigo escrever, né? Eu não sou tão talentoso assim para escrever sobre tudo.
como muitas pessoas são. Então eu quero passar isso e quero fazer com que as pessoas ali no meio de tanta timeline de coisas belas, e às vezes só que nenhuma faz sentido para ela, tem um trechinho ali que a pessoa às vezes vai se olhar e vai saber, putz, talvez eu não estou tão sozinha no mundo. Existe alguém que está pensando, ou já sentiu, ou sente como eu sinto. Acho que é isso que me motiva hoje. Eu acho, a gente já conversou muito sobre isso, inclusive acho que no primeiro vídeo... A gente é tudo complexado, a gente conversa sobre... Eu gosto de falar, eu sempre falo sobre esse assunto, que é dividido em duas fases, né? Essa parte da vontade de escrever na rede social. A primeira é uma fase um pouco mais egoísta, a necessidade de você pôr para fora sentimentos seus. A partir do momento que a gente consegue leitores, pessoas que vêm espontaneamente para acompanhar nosso trabalho, a gente passa a ter uma função social também com as pessoas que nos leem, porque a gente tem esse feedback de vocês. A gente recebe e-mails, directs, os comentários na própria foto, na própria postagem, e é exatamente isso. Quando a gente vê uma pessoa, eu sempre falo isso, né? Quando eu posto um texto e uma pessoa comenta que aquele texto diz exatamente o que ela sente, que ajudou ela de alguma forma, para mim já valeu o tempo que eu fiquei para escrever aquele texto, assim. Então, eu acho que são dois pontos, assim. O primeiro, na criação do perfil, na criação dessa exposição, é um motivo um pouco mais egoísta de mesmo pôr para fora. E o segundo momento é mais essa função mesmo, esse cuidado com as pessoas que estão nos acompanhando. A gente não pode simplesmente falar que a gente escreve só para nós hoje em dia. É claro que tem sempre muito de nós e tem que existir, senão o texto não sai verdadeiro, e eu acho que isso vocês percebem na hora, quando o texto não passa a verdade, mas tem que existir esse carinho mesmo com quem nos lê. E eu acho que é muito isso, né? Eu acho que são essas duas fases, eu sempre defino dessa forma. Para mim, assim, eu tenho muito medo de tornar escrever algo que seja próximo a um trabalho. Exatamente. Eu não gosto de trabalho. Brincadeira, eu gosto de trabalhar, mas assim, eu prefiro encarar o ato de escrever como quem entra em uma igreja. Entendeu? Eu acho que sagrado. Quando a gente olha a história da arte, a gente está num momento que tem uma separação muito clara, que é o que a gente chama de indústria da cultura e o que a gente ainda chama de arte. Quando a gente começou a escrever, cada um de nós era arte no sentido mais puro. E o problema desses mecanismos de tecnologia é que você corre o risco, quando cresce, de virar refém da indústria da cultura. E eu acho que é por isso que a gente é tão amigo e por isso que o nosso grupo dá tão certo. Desde que a gente escreve pela arte. Então, é algo que eu vejo muito, por exemplo, o Zach. O Zach é um cara que, diferente de mim, ele está sempre inovando no estilo de escrita. Então, ele tem a série Notas sobre ela, ele tem a série dos nomes, ele tem a série dos capítulos, e ele está sempre trazendo algo novo. Para o amor que vai chegar também. E aí, exato. Diferente, eu sempre tenho o mesmo texto, o mesmo tamanho, que todo mundo sempre fala é um tapa na cara, de certa forma, porque para mim a escrita é um exercício de reflexão, e a reflexão tem um sofrimento por trás. E aí eu vejo muito, quando o Zach faz alguma coisa que dá certo, por exemplo, um monte de gente começa a copiar. Assim. E aí isso para mim deixa claro quem está no Instagram pela indústria da cultura e quem está lá pela arte. É uma das coisas que eu estudo bastante. Uma coisa assim que eu vejo, algumas pessoas, por exemplo, passaram a me seguir depois que viram que eu seguia o Zach. E aí, para que eu seguisse, para que eu começasse a segui-los pela linha de publicação. É o que a gente chama de instrumentalização da arte. Aí você deixa de ser arte e você transforma ela em indústria. Então, quando eu crio uma série de parâmetros ou técnicas, por exemplo, se eu seguir um famoso, eu acabo atraindo mais seguidor, ou se eu seguir a pessoa que segue outros escritores, essa pessoa também vai me notar, para mim isso deixa de ser arte e isso passa a ser indústria. E aí é por isso que eu acho que a gente começou num caráter muito específico a escrever, então foi um pé na bunda, foi um momento de reflexão pessoal, foi porque ele é completamente perdido, coitado. Ou foi um momento de sofrimento, para mim, bastante sério. Eu acho que a gente soube fazer disso um trabalho contínuo. Então, assim, hoje eu não me sentiria bem de não estar levando a reflexão que eu levava lá atrás.
que era de uma evolução pessoal para mim e para o leitor. E é isso que continua me motivando a escrever. Então, acho que é isso. Eu acho que tem muito, até reforçando e juntando o que o Matheus e o Tristão falou, que eu acho que se torna uma bola de neve, assim, e inclusive em relação a essa coisa da indústria, porque, por exemplo, na minha situação, que eu não tenho um Instagram fechado para escrita, eu não tenho a obrigação de estar postando sempre as coisas, eu não tenho um monte de seguidor que esperam as coisas. Então eu escrevo, eu posto vídeo recitando quando eu sinto necessidade de fazer isso. Então ainda é um rolê assim, bem cru e bem de meu mesmo, que é o que seria o começo dos seus. Mas o que ainda da mesma forma, é uma bola de neve muito interessante e muito gostosa, porque ainda assim eu tenho aí, vamos supor, umas 100 pessoas que quando eu posto alguma coisa vem comentar algo comigo, ou se identificou e acaba desabafando. E isso se torna mais um motivo para mim escrever um outro texto, porque, tipo assim, eu não estava pensando num tal assunto que a pessoa veio desabafar comigo e eu passei a pensar nele e de repente eu me senti na necessidade de colocar aquilo para fora também. Então acaba que o fato de você ter uma rede social grande, que tem muitos seguidores e que eles acabam entrando em contato com você, isso se torna um motivo para continuar escrevendo, mas não pelo fato de estar ali, de estar alimentando e de continuar onde você está. Simplesmente porque a troca, eu costumo falar que a manifestação de arte mais bela é a comunicação do ser humano, porque surgem coisas maravilhosas. Então, a comunicação que essa ferramenta, que essa visualização traz para a gente, se torna claramente assim, um motivo para continuar escrevendo, porque as pessoas trazem sentimentos que são nossos, mas que às vezes a gente não está dando tanta ideia. Assim, então, acho que o motivo mesmo escrever é um motivo para escrever. E é legal falar também que essa bola de neve que ele citou, que é bem legal de ser vivida também, tem um contra, assim, que é um perigo que gera. Logo quando isso é uma experiência que eu acho que todo mundo aqui passou, por ter criado uma página que cresceu de forma significativa. No início, é natural que o ser humano se surpreenda com esse crescimento e pode subir a cabeça, assim, a ideia de ter que postar todo dia. Eu tive um problema muito sério depois de 1 ano do Vida em Tiras, em que eu comecei a entrar no automático. Eram frases que eu ficava pensando no caminho para o trabalho, no banho, só para ter uma frase bonitinha para colocar em tira e postar. Aí depois de já quase 2 anos, já tinha conhecido eles, eu entrei numa crise de inspiração que não vinha absolutamente nada, porque tudo que eu lia no Vida em Tiras dos últimos 3, 4 meses não me representava. Então foi um momento de muita reflexão, mais um de reflexão, e ali eu pude perceber como é perigoso você cair nessa bola de neve de querer número, likes, seguidores, porque no final das contas é como o Matheus falou, se você não escreve faz a arte mais pura, você não vai encontrar ali a felicidade. E a gente vê bastante, né, bastidores, a gente conhece muita gente, é natural ver pessoas que estão ali realmente preocupadas em números, e que se o Instagram acabar para amanhã terminar, fechar e não existir mais, a pessoa vai ficar totalmente perdida, sem saber o que fazer. Eu acho que isso é um ponto muito importante de dizer para vocês, assim, de passar, porque é uma reflexão que todos nós fizemos e vamos continuar fazendo sempre, e enfim, é um período bem complicado. Eu passei por uma fase bem tensa. E eu acho que nessa questão, e também um pouco no que o Oli falou, essa questão do e-mail que a gente recebe, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, me desculpa por eu estar enchendo o seu tempo, por eu estar te atrapalhando. E eu acho que vocês não percebem muito que esse é o maior motivador, na verdade. Porque quando eu penso que uma pessoa parou 1 hora do dia dela para contar a história de vida dela para mim, porque de certa forma ela tem a percepção que com a minha visão de mundo eu posso ajudá-la, não faz sentido eu não parar 1 hora também e pensar sobre aquele assunto e talvez transformar isso num texto. Cada um de nós, e a gente conversa bastante sobre isso, tem histórias incríveis sobre pessoas que nos procuraram num momento muito delicado. Não, essa aí era a minha pergunta. E que já nos... Então segura aí. Já. Vamos agradecer. Vamos parar aqui.